Quando você estuda a diluição, você põe a substância conservativa. Você não quer que tenha reação cinética. Estudamos lançamento de benzoapireno, de chumbo, de cianeto, de fenol, naftaleno, nitrogênio amoniacal, zinco. Então, um monte de substâncias analisadas de maneira isolada. Vamos ver se alguma dessas aí tem resultado. Olha, aqui tem alguma que tem resultado. Nitrogênio amoniacal. Tem pouco resultado porque é um trecho pequeno de rio e o tempo de trânsito é curto. Então, os resultados eles são quase... O rio é mantido numa condição de escoamento permanente, porque é uma condição de vazão média ou uma condição de vazão Q710, quer dizer, uma vazão muito baixa, né? E o resultado que você obtém para isso, pegar aqui um mapinha para fazer, para eu poder enxergar o resultado. Isso é muito importante que eu vou falar aqui, tá? As pessoas muitas vezes não se preocupam, apenas clicam no mapa e dão OK. Olha, você tem que tomar cuidado com isso, porque você tem que ver o que você está querendo analisar. Vamos ver uma coisa aqui. Se eu visualizar a malha, se eu pegar aqui a ferramenta de distância e eu olhar aqui uma largura típica do rio, vamos dar um zoom aqui. Pegar aqui uma largura, você vê que eu fiz um modelo com vários elementos na largura para poder capturar a variação transversal. Então, se eu pegar aqui a ferramenta de distância e ângulo, medir a distância de uma margem à outra, para terminar, eu clico 2 vezes. Tim, tim, pronto. Eu vejo o seguinte, olha, esse rio, ele tem 125 metros de largura, tá aqui, ó. Caramba, 125 metros de largura. Se eu quiser capturar alguma variação transversal, eu tenho que ter, no mínimo, 1/8 desse comprimento, né? 1/8, vamos fazer uma distância de 125, se eu tiver 1/10, eu vou ter uma distância de 12 metros, tá? Então, 12 metros já seria razoável para fazer uma interpolação. Então, eu tenho que tomar cuidado com o automático, tá? Vejam bem, quando eu seleciono aqui um tempo e eu pego o mapa, ele automaticamente, o Cis Bahia, ele faz o seguinte, ele compara qual é a distância máxima em X entre um ponto que tem X mínimo e o ponto que tem X máximo na sua malha. E qual é a distância máxima em Y, no ponto de Y mínimo e o ponto de Y máximo. Ele te dá, então, 1/100º dessa distância, tá? Então, ele aqui está pegando uma distância de 1/100º no comprimento X, que é o maior, deu 46 metros, tá? Cara, eu não posso botar uma coisa parecida para o Y, né? Eu vou fazer aqui o Y com, sei lá, com 10 metros, tá? Com 10 metros eu consigo capturar o transversal. Como o X e o Y no Rio são coisas que mudam, uma hora o transversal é o Y, outra hora, depois da curva, o transversal é o X, eu vou botar 10 metros para o X e para o Y. Aí o Rio tem 150, 120 metros de largura, com 10 metros eu consigo ver uma pluma transversal, tá? Então vamos botar aqui e vamos ver, eu não sei se vai ser exponencial ou decimal aqui, vou deixar no exponencial que captura tudo. Então, vamos fazer aqui o mapa, e ele vai fazer, então, a isolinha da pluma. Puxa, eu consegui tirar aqui, ó. Dá para ver bem aqui, ó, tá? Então, eu posso pegar aqui esse resultado da pluma, isso que está aqui, ó, esses resultados azuisinhos aqui, isso é erro de interpolação do Kriging, tá? É um valor, inclusive, 10⁻⁶, está fora do limite. Então, isso é uma coisa que também, muitas vezes, vocês têm que tomar cuidado quando vão criar um interpolador, porque, às vezes, o interpolador ele gera coisas que não interessam. Como é que eu corrijo isso? Para tirar fora esses ruídos que não me interessam. Eu venho aqui na isoconcentração, clico em níveis, edito os níveis, e ele está botando o 0 em azul. Eu vou clicar aqui e vou botar em branco. Tá? Não quero, botei em branco aqui. OK, aplica. Pronto, já desapareceu o ruído, tá? Estava aparecendo um ruído porque era um valor acima de 0, mas extremamente pequeno.
Então, aqui desapareceu o ruído. Então, eu posso dar um zoom aqui para vocês verem a fonte, está aqui a pluma, e eu posso agora clicar com o botão direito do mouse no ISO concentração e dizer aqui, ó, adiciona ao mapa um perfil. Eu posso fazer um perfil da concentração ao longo do rio. Então, daqui até aqui, ó. Se a gente olhar aqui embaixo, Ctrl Z, Ctrl D de dado. Olha lá, tem lá a concentração alta numa margem e muito baixa na outra, tá? Isso vai acontecendo até numa distância grande. Aqui nem dá muito para ver a diferença de cor, mas eu vou ter isso também, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Se eu olhar, fizer um perfil, deixa eu chamar aqui na tela, fazer um perfil aqui nessa distância aqui. Já é uma distância, vamos calcular a distância. Eu estou no Surfer, eu clico em Mapa para fixar a geometria, clico em Map Tools e clico em Measure. Aí eu vou calcular a distância aqui, ó. Estou calculando aqui, ele vai me dando a distância do segmento e da área. Vamos ver esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, o comprimento total é 2.800 metros, 2.880 metros, tá? É o comprimento desse segmento que eu estou fazendo aí, tá? Desse eixo. Muito bem, vou sair fora disso e vou escolher lá. Vamos fazer um perfil lá, ó. Clico com o botão direito em ISO, adiciono ao mapa um perfil e eu vou olhar aqui, ó, nesse ponto aqui, mais ou menos. Então, eu pego aqui na margem, vou até a outra margem, dou duplo clique, tá? E eu vejo aqui a distribuição, ó. Ainda está muito desigual de uma margem, né? Aqui está 215 e na outra margem 210. Bom, já é uma diferença de 5%, né? 220 aqui em cima e aqui embaixo alguma coisa como 210 ou 207, tá? A outra maneira de você ver o valor é você clicar aqui, ó. Você clica no ponto onde você botou a sua reta. Clica no ponto e aparece embaixo, aparece ali embaixo o valor de Z, 0,0217, tá? E do outro lado, clico aqui embaixo, 0,0209. Então, um é 209, o outro 217. É uma diferença de menos que 5%, mas você vê que tem uma diferença ainda de uma margem para a outra.